O craque Neymar, agora do Santos, meteu a boca no trombone e levantou o movimento contra a utilização do gramado sintético no futebol brasileiro, e outros jogadores entraram na onda. E não se fala mais nisso nesses dias no futebol brasileiro, tudo por conta da postagem do Neymar aí, criticando a utilização, a popularização do gramado sintético nos estádios do futebol brasileiro. Muitos afirmam que o gramado sintético ele não é tão prejudicial assim à saúde do atleta, saúde física do atleta, Alguns discordam, então há esse movimento levantado pelo Neymar, que não é qualquer jogador, não é qualquer figura no futebol brasileiro, e já tem outros jogadores famosos aderindo a esse movimento, porém já tem gente se levantando contra, que são os clubes, que tem os estádios com gramado sintético, não natural, e também, é óbvio, a CBF, que sempre joga contra, vamos dar uma olhada aqui na postagem do Neymar no Instagram. E ele diz assim, primeiro ele postou essa figura aí, Juntos pelo Espetáculo, do lado aqui a grama natural, com todo o processo ali científico, e tudo mais, processo natural, com a raiz lá embaixo, e do lado ali o não sintético, que é o gramado sintético, que embaixo tem aquela parte toda preta ali, que é disso aqui. E daqui a pouquinho eu vou ler uma matéria aqui tentando explicar qual a diferença entre o gramado sintético e natural de uma maneira melhor de se compreender do que uma figura, E aí, na postagem do Neymar diz assim, eu não sei se foi ele que escreveu isso, o importante aí é que os jogadores reproduziram essa mensagem dele. Neymar Júnior, abre aspas, preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Lembrando que quando ele saiu daqui, se não me engano, apenas 2 grandes clubes, o estádio do Atlético Paranaense tinha uma grama sintética, Ou do Palmeiras já tinha, não me lembro. Eu acho que não, acho que só o do Atlético Paranaense. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim, segundo o Neymar. Mas ele continua aqui, nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste nas ligas mais respeitadas do mundo, segundo ele, E eu diria que a Premier League, talvez o campeonato italiano e o espanhol, não sei até que ponto os jogadores são ouvidos, parece que na Espanha são, menos o Vinícius Júnior, e na Inglaterra eles são bastante, tem bastante relevância a palavra do jogador em relação à liga, Até porque lá a administração é um pouco diferente, já que no Brasil isso é mais difícil de acontecer, não só no Brasil, Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, lembrando que ainda não é, apesar de ser um dos torneios, dos melhores ligas, de futebol do mundo, que é o Brasileirão, melhor do que muitas ligas lá do futebol europeu, ainda não está inserido definitivamente no mercado mundial. Perde aí, pelo menos, por exemplo, para o campeonato francês em termos de audiência mundo afora, A primeira medida deveria ser exigir a qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Segundo o Neymar, essa deveria ser a primeira medida para que o futebol brasileiro fique melhor ainda e passe a ser atrativo aí no mundo inteiro. Futebol, e ele fecha, futebol profissional não se joga em gramado sintético, em letras garrafais, e ainda abre uma hashtag não ao gramado sintético. E óbvio aqui que teve alguns famosos, que comentaram, óbvio que também os comentários na publicação do Neymar são limitados, Isso é uma coisa que eu discordo dele, eu não acho que ele, pela figura mundial, não deveria fechar os comentários, deveria deixar aberto aí para quem discorda dele também comentar, Aí é fácil também, Neymar? Aí não dá, Vamos lá, Pablo Marçal aplaudiu, todo mundo aplaudiu, óbvio, E aí o 365 Score, que é um site que eu tenho inclusive parceria com eles aqui no canal do YouTube, eles postaram aqui fizeram um post, colocando cada gramado natural de cada estádio, me parece que só da Série A do Campeonato Brasileiro. Natural, a gente tem aqui a maioria deles, a Vila Belmiro do Santos, a Ilha do Retiro do Sport, o Mineirão continua sendo natural, e a gente tem aqui a Arena Fonte Nova, que foi palco da Copa do Mundo, eu tô pulando os que não são. São Januário, naturalzão, a Arena Castelão, natural, a Arena do Grêmio, natural, Beira Rio também, o Barradão, do Vitória, o Morumbis, lá do São Paulo, o estádio aqui do Mirassol, o Alfredo Jaconi do Juventude e o Nabi Abichedi, do natural também do Red Bull Bragantino, porém, se não me engano, estava uma discussão aí para fazerem um sintético lá também. E aí os que são híbridos, ou seja, são meio naturais e meio sintético, A gente tem a Neoquímica Arena do Corinthians e tem também o Maracanã, aqui no Rio. E os que não são nem híbrido nem natural, são 100% sintético,
A gente tem aí a Arena MRV, né? Tá aqui em asterisco em reforma até março. Também estava uma discussão bem lá, porque lá começou com gramado natural, muita gente reclamou, pô, esse gramado aqui não tá dando certo, vamos pro sintético. O Newton Santos, lá do Botafogo, 100% sintético aqui no Rio. Quem mais? A gente tem também aí o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque também, 100% sintético, né? E óbvio que esse movimento é levantado pelo Neymar, teve outros jogadores famosos que aderiram a isso aí, né? O Lucas Moura reproduziu a mensagem do Neymar exatamente igual, até com as hashtags e com a figura. O Dudu do Cruzeiro também fez a mesma coisa, apenas pegou a imagem, colocou aí também a mensagem. E o Gabigol colocou nos stories lá do Instagram dele, também replicando a mesma mensagem, né? Futebol é natural e não sintético. Mas afinal de contas, qual é a diferença entre o gramado sintético e o natural? Antes de eu te falar que, segundo essa reportagem do futeboltododia.com, excelente site, te peço aí, ó, deixa aquele like esperto aqui nesse vídeo, também se inscreva no Planeta Futebol Clube, não se esqueça de acionar o sino das notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. Depois que acabar o Cariocão, o foco vai ser 100% mundial de clubes. Entenda a diferença entre os gramados naturais e sintéticos. Então olha aqui, ó, o que diz. Gramados naturais são formados por vegetação viva e demandam alta manutenção, incluindo irrigação, poda e tratamentos para pragas. Ou seja, significa uma atenção mais especial para o gramado natural. Porém, óbvio que, sem discussão nenhuma, o gramado natural ele é o preferido dos jogadores que estão lá dentro do espetáculo, então eles sabem muito mais do que a gente, ou do que a própria mídia, imprensa, ou de quem é contra, ou do que a própria federação, né? Já os gramados sintéticos são compostos por fibras artificiais que imitam a textura da grama natural, instalado sobre uma base de borracha e areia. Porém, é o seguinte, claro que eu preferiria um gramado natural. Nunca fui profissional, mas já joguei em grama natural e sintética e assim, eu prefiro 1000 vezes o gramado natural. Mas, hoje em dia, com toda a tecnologia, alguns clubes que utilizam gramado artificial, gramado sintético, ou aqueles como, por exemplo, o Atlético Mineiro, que quer implantar o gramado sintético, a grama sintética, no seu estádio, defendem que hoje em dia há meios aí que igualam a qualidade do gramado sintético ao gramado natural. Enquanto a grama natural proporciona melhor absorção dos impactos, e isso impacta muito de verdade, inclusive na parte física dos atletas, na condição física e na velocidade, oferecendo mais conforto aos jogadores, o gramado sintético é elogiado pela durabilidade e pela redução de custos operacionais. Ou seja, de um lado está a comodidade do jogador, que são os artistas do espetáculo, do outro está a questão da durabilidade e do custo operacional, ou seja, a questão financeira para os clubes. E em relação ao desempenho dos jogadores, o gramado natural tende a ser mais aderente, auxiliando na realização de dribles e arrancadas, tá? Em contrapartida, o gramado sintético pode tornar o jogo bem mais rápido, isso é verdade, cansa mais, né? Oferece menor resistência ao movimento da bola, né? Isso impacta muito o cansaço do jogador, o jogo fica muito mais rápido do que o normal, né? E segundo o Neymar, a solução para isso, né, não é, para os gramados ruins, não é colocar um gramado sintético, o jogo fica mais rápido, mas sim ajeitar o gramado. Lesões e impactos na saúde. Ó. Estudos indicam que gramados sintéticos estão associados a maior frequência de lesão, especialmente nos membros inferiores, se é que você me entende. As fibras mais duras podem gerar mais atrito, aumentando o risco de entorses e lesões musculares. E se você quiser dar uma olhada nessa explicação, nessa matéria do Futebol Todo Dia, que fala também sobre manutenção, equipamento e prevenção, escolha do gramado ideal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E se esse assunto render, eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, até esse desenrolar para ver qual realmente gramado vai ser utilizado aí e quem vai vencer essa batalha, essa queda de braço, Neymar e seus companheiros, seus jogadores que aderiram ao movimento, ou de um lado a CBF e os clubes que usam o gramado sintético, né? Lembrando que nenhum jogador do Botafogo e do Palmeiras, né, podem dar o pitaco defendendo o Neymar, afinal de contas, né, fazem parte dos clubes que jogam no gramado sintético. E o Dudu, que jogou muitos anos no Palmeiras, criticou isso aí, né? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Me siga no meu Instagram, Dan_OliveiraRJ. Vou deixar o link aqui em algum canto na tela, no canto superior. Ou também vou deixar lá na descrição desse vídeo aqui. Obrigado, valeu e até a próxima.